Sejam bem-vindos. Entramos em modo político. A cada episódio vamos receber representantes das juventudes partidárias com assento parlamentar. O meu nome é Afonso Ferreira E o meu, Helena Evangelista. e hoje temos aqui connosco Chiara Sobral, representante dos jovens do Bloco. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O Bloco foi fundado em 1999, resultante de uma unificação de alguns partidos já existentes, nomeadamente a União Democrática Popular, o Partido Socialista Revolucionário e a Política 21. Passados 26 anos, o que é que o Bloco continua a fazer para cativar os jovens? Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Em segundo lugar, o Bloco foi criado desta confluência e desta convergência de ideias e acho que hum, é uma parte também que cativa aos jovens. Sabermos que existe um espaço na política portuguesa, um espaço de esquerda progressista, a esquerda feminista e antifascista no panorama político português, que é capaz de ser um espaço de convergência de ideias, onde a UDP, o PSR e a Política 21 em 1999 conseguiram sentar-se os três à mesa e falar. Eu acho que isso é importante para os jovens, termos um espaço onde sabemos que podemos ser ouvidos. E do Bloco é esse espaço. Eu já cá estou no Bloco há alguns anos, apesar de ser nova, e algo que eu sempre senti é que sou ouvida. E acho que isso transparece para todos os jovens. É que qualquer pessoa que chegue lá dentro, e não precisa de lá estar dentro, não há o dentro e fora, o partido é meio algo, assim, portas escancaradas, como alguém diria. Ahm, o espírito de abertura, e claro, a ideia de ter um futuro melhor reside no Bloco. As ideias para construir um futuro onde a paz esteja no horizonte, onde a habitação seja algo alcançável, onde o salário seja melhor, onde o ensino público seja de qualidade, é algo que os jovens veem e se identificam. Eu acho que, além de todo o nosso passado, nós sabemos da forma irreverente de falar para os jovens, as nossas ideias são aquilo que mais cativa aos jovens e o nosso espaço de abertura para todas as ideias de esquerda progressista, feminista e antifascista. Falando da habitação, uma das vossas principais medidas para estas legislativas é criar um teto máximo às rendas. Como tencionam fazer isso sem desabar o mercado? O mercado já desabou, não é? A partir do momento em que nenhum de nós consegue comprar uma casa, não sei a quem é que este mercado serve. Por isso, para mim, o mercado está desabado, de momento. Isto é uma pergunta que nos fazem. Eu gosto que façam esta pergunta porque dá uma oportunidade de explicar. Então, o teto às rendas é uma medida que nós vemos como necessária e urgente. Todos nós, todos os partidos, identificam a habitação como o principal problema, nenhum quer resolver hoje. Nenhum quer resolver amanhã. Querem todos resolver em 2030, em 2035. Vamos ver o que é que se pode fazer, repetir propostas anteriores, como o Montenegro quer fazer a copiar as propostas do António Costa. O Pedro Nuno Santos diz que pronto, está tudo bem, nós acompanhamos a AD. Por isso, a concordância é que está tudo, enfim, está tudo bem. Agora, o que o Bloco quer fazer é tratar do problema. O problema tem de ser tratado já. Claro que nós temos de construir a longo prazo, mas as pessoas não têm casa hoje, os jovens imigram hoje. O que é que nós podemos fazer? Colocar um teto às rendas para que ninguém tenha de fazer um esforço financeiro, como 70% dos inquilinos em Lisboa fazem, para pagar a renda. O que é que isto significa? 70% das pessoas em Lisboa têm como a sua renda a representar 30% dos seus rendimentos. Mais de 30% dos rendimentos. Isto é inadmissível. Um teto às rendas, como é que é feito? Então, a partir da localização da casa, a partir da sua tipologia, a partir das suas condições, como eficiência energética, a luminosidade, etc., é calculado um teto abaixo do preço de mercado para que as pessoas possam ter acesso a estas mesmas casas. Além disso, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos também de fazer 5 anos nos contratos das rendas. Não é, é inadmissível que... Esses 5 anos era 5 anos de mínimos. 5 anos mínimos, certo? É inadmissível que haja pessoas a trocar de casa de um em um ano porque o senhorio se lembra que é mais rentável meter no alojamento local. O que é que nós temos de fazer? As casas podem sair do mercado, é uma coisa que os liberais nos dizem. O que é que nós temos de fazer? Limitar o uso destas casas que não para a habitação. Temos de proibir
a emissão de novas licenças de alojamento local. Ahm, e é assim que nós vamos controlar esta questão. Nós temos de atacar esta, esta, este ataque ao direito da habitação, ah, impondo um teto máximo às rendas, ao mesmo tempo acautelando que no futuro vamos ter mais casas disponíveis, e depois há uma coisa que me dizem que é. E depois os senhorios metem as casas à venda. Ótimo. Baixa o preço das casas no mercado de compra. Não percebo o problema Tanto aqui. para alugar como para vender. Exato, não percebo qual é que é o problema. Se não querem baixar as casas, digam, mas esse é o objetivo do Bloco. Já no ramo dos transportes públicos, uma das propostas do Bloco é mudar as viagens curtas, em vez de serem feitas pelos aviões, serem feitas pelos comboios, diminuindo as emissões de CO2. Eu pergunto então, se eu quiser ir a Londres, passo a ir de comboio até Espanha e depois apanho um barco de Espanha até Londres? Se tiveres tempo. Estou a brincar. Bem, nós temos estado a ver que a conversa da transição energética e da transição climática tem ficado para trás, não é? Tem ficado para trás porque há forças políticas que de momento governam a Europa, preferem alocar o dinheiro noutras coisas, não nos enganemos. Isto é uma questão de prioridade e de vontade política. Ahm, e em vez de gastarmos os 800 milhões que a União Europeia tinha alocados para a transição climática, querem metê-lo no armamento, que é de facto muito bom para o ambiente. Por favor, entendam isto como ironia. Mas não será também uma coisa necessária, visto o estado atual da sociedade? No Bloco acredita que não, nós já temos 3 vezes mais armamento que a Rússia. Não precisamos de mais armas, nós precisamos é de um projeto de paz para o mundo, e de uma diplomacia acompanhada e de uma gestão dos recursos em união com toda a Europa. Tendo também prioridade na situação ecológica do país, certo? Exato. Mas deixa-me só acabar isto. Sim. É preciso, na verdade, uma gestão unitária dos recursos de defesa na União Europeia, não um investimento exacerbado. E investir na cibersegurança, como se tem falado muito na última semana. Mas passando para os transportes, o Bloco sempre teve como bandeira a questão ecológica. Os transportes públicos é algo que nos preocupa, principalmente a linha ferroviária. Nós não temos um comboio de alta velocidade como nos outros países europeus. Nós continuamos a ter uma hiperdependência das nossas autoestradas e do carro, um meio hiper individualizado que nada ajuda o ambiente e já agora não nos ajuda a nossa saúde mental, que todos os dias passamos 2 horas na IC17 e na segunda circular para chegar ao trabalho. Eu creio que vais continuar a ter um caminho mais rápido para chegar a Londres. No entanto, aquilo que eu acho é que não há necessidade, por exemplo, de haver voos até Madrid. Porquê? Porque é que eu vou ter um voo de 40 minutos até Madrid se poderia ter um comboio que me levasse lá a um tempo aproximado? Porque é que eu tenho de ter um voo para o Porto, daqui de Lisboa, quando podíamos ter uma linha de comboios eficaz? Em Portugal não se constrói uma linha de comboio desde 1908, não é? Parece um sketch, mas é verdade. E por isso é preciso investir na transição, e a transição passa por investir na vida das pessoas, investir na sua qualidade de vida, que é investir nos transportes públicos, investir numa forma mais eficiente de transporte. No vosso manifesto mencionam como prioridade para o ensino superior algumas medidas: serviços públicos modernos e acessíveis na educação, investigação científica, cultura e desporto. Mas sem especificarem concretamente. Sendo assim, que medidas quer o Bloco implementar concretamente no ensino superior? Nós, neste Orçamento de Estado, tivemos a oportunidade de propor a Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior. E eu costumo dizer em debates que é a nossa proposta mágica. Porquê? Porque tinha um monte de coisas e tinha lá tudo aquilo que nós queremos para construir um ensino superior, aquilo que nós vemos um ensino superior de futuro. E eu costumo dizer que
tudo o que o ensino superior precisava foi chumbado pelo PSD, PS e todas as direitas. Ahm, Porque é preciso mudar a nossa forma de financiar o ensino público, não é? Nós hoje em dia temos um ensino superior público que é financiado pelas famílias e não pelo Estado, sendo que nós temos preço que isto é obrigação do Estado. Ahm, as infraestruturas que nós temos, principalmente os politécnicos, há uns dias fui ao IPL, ao Politécnico de Lisboa, e eles fizeram questão de nos entregar um estudo sobre a condição das faculdades, principalmente politécnicos e escolas superiores de ensino artístico. Estão num estado lastimável, isto foi um estudo feito pelos alunos. É preciso investir e o dinheiro existe. Nós precisamos de arranjar forma de financiar, mas isto eu já vou falar mais à frente. Tenho a certeza que vocês vão perguntar-me pela nossa forma de ir buscar dinheiro a certas pessoas. Nós temos a preocupação que é acabar com a propina, mudar a nossa forma de financiamento, meter um teto às propinas no mestrado, que somos um dos únicos países na Europa que não a tem, e isto impossibilita a continuação dos estudos, e como nós sabemos, com Bolonha é quase obrigatório para nós no mercado de trabalho ter um mestrado. Uma licenciatura já chega para pouco, porque reduzimos os anos da mesma, por isso é-nos obrigatório e ao mesmo tempo não há um limite. O céu é o limite para as propinas dos mestrados. Além disso, a revisão do RGES, que hoje se fala muito e tem-se falado muito, e que o PSD finalmente começou, foi feita a constituição de uma audição sem ouvir anteriormente nenhum dos grupos constitutivos do ensino superior, ou seja, os alunos, os professores, os funcionários, nada, nenhuma destes grupos foi tida em conta neste processo, que é um processo que vai, na verdade, como diz o seu nome, reger toda a forma de funcionamento do ensino superior. E agora pergunto se estavas a falar em pôr teto máximos e em deixar de ser as propinas deixarem de ser financiadas pelas famílias e ser pelo Estado. Onde é que vamos então buscar esse financiamento? Nós precisamos de priorizar. Nós lá em casa também priorizamos, não é? E nós lá em casa, quem tem mais contribui mais. Faço-me entender. Se a minha mãe ganha mais que o meu pai, é normal que a minha mãe pague um bocadinho mais as contas que o meu pai, não é? Então, com a sociedade é a mesma coisa. Nós vivemos todos neste país, há quem ganhe mais, há quem tenha de ser mais tributado, certo? O Bloco tem uma proposta para taxar as grandes fortunas a partir dos 3 milhões. A partir dos 3 milhões, por favor, não me interpretem mal. Eu tenho de salientar, 3 milhões não são 1000 euros por mês. Não vai acontecer nada ao vosso Mercedes desse aí, por favor. Ouçam-me com atenção. A proposta é a partir dos 3 milhões, grandes fortunas até aos 3 milhões. Nós precisamos de equilibrar, é uma questão de justiça, é uma questão também de justiça geracional. Quando nós temos a riqueza toda concentrada num pequeno grupo de pessoas, eles são 50 em Portugal e nós somos milhões. Então, olha, agora para terminar, vamos para a última pergunta. Então, um ano depois, o país volta às eleições e são muitos os jovens que votam pela primeira vez e os que regressam às urnas, como nós. O que torna o Bloco de Esquerda diferente dos outros partidos? Foi aquilo que já tivemos a oportunidade de falar aqui, é que os outros partidos apresentam-nos grupos de estudo para resolver os nossos problemas, os outros partidos apresentam-nos soluções para daqui a 20 anos, o Bloco de Esquerda quer resolver já. Porque as soluções existem, as soluções residem no programa do Bloco. O Bloco é um partido, é uma força de esquerda que tem no seu programa uma alternativa séria. É uma alternativa que é capaz de recuperar o futuro que nos foi retirado do nosso horizonte. E é isso que nos distingue, seja na habitação com o teto às rendas, seja no ensino superior com uma oferta de alojamento estudantil pública e massificada, seja na ecologia como processo de transição energética que sirva também à economia e às pessoas, seja em tudo aquilo que nós sentimos os problemas, o Bloco estará lá. E além disso, há uma coisa que eu gostava de salientar: todas as conquistas feministas, seja do IVG, à violência doméstica, ao acesso ao aborto, têm a mão do Bloco.
No Muito ano obrigado. 2000, no caso. Foi a primeira lei do partido, foi a violência doméstica ser um crime público. E acho que isso é o que nos distingue. Não há força feminista e progressista como o Bloco. Vamos então agora avançar para um conjunto de perguntas rápidas. Eu começo com: o que é que preferes? Ketchup ou ananás na pizza? Péssimas duas. Ai. Mas ketchup, eu sinto que isso estraga a comida, mas sim. Prefere jantar com o João Louro do PSD ou com o Afonso Beirão do PCP? Eu jantava com os dois, eu não tenho problema. Mas pronto, o camarada do PC, claro. Para pertencer ao partido, todos têm de usar tote bag e ouvir a Lana Del Rey? Eu não uso tote bag. Mas ouço Lana Del Rey, por isso. Mas não, Requisito. mas não acho que seja. Vocês têm um alvo de setas com André Ventura no vosso gabinete? De todo. Não. Nisso fica feio na parede. Então, olha, muito obrigado. Foi um gosto Um gosto ter-te de todo. aqui. Nós voltamos no próximo episódio. Obrigado.